Boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui no nosso Conversa de Portão, que eu já perdi o número. Vou falar os combinados primeiro, para depois eu fazer a introdução, tá bom? Então, a gente pede que a gente fique de câmeras e microfones fechados para tentar manter uma estabilidade. Ai, Carol, número 17. Para o bem e para o mal. Mas é você, então tá tudo ótimo. A gente pede para ficar, né? Para a gente ficar com as câmeras e os. 16 mais 1, que é melhor. Então, eu encontro 16 mais 1. Ficar de câmeras e microfones desligados por enquanto, para a gente manter a conexão. A Carol vai falar por uns 45 minutos, mais ou menos. E depois que a Carol terminar, a gente faz o momento da conversa de portão mesmo, para a gente tiver dúvidas, comentários e tal, e aí a gente convida quem quiser ficar de câmera aberta e abrir microfone para fazer a pergunta e o comentário. Quando for falar, a gente pede para fazer uma audiodescrição, que eu vou fazer daqui a pouco. A gente está tentando tornar a conversa de portão o mais acessível possível. Vamos ficar atentas ao chat. Vamos deixar no chat também o nosso endereço do site e do YouTube, que é onde a gente coloca todas as conversas. E acho que é isso de combinados. Bom, para quem não nos conhece, o Conversa de Portão foi pensado por nós três, né? Eu, a Adriele, a Fabiola e a... Esqueci da minha audiodescrição, voltando. Bom, eu sou a Adriele, sou uma mulher branca, gorda, de cabelos longos, castanho escuro, olhos castanhos escuros, uso um óculos de grau com armação vermelha, estou com uma camiseta branca no meu quarto. Então, agora eu vou falar. Bom, o Conversa de Portão foi pensado por nós três, eu, a Adriele, a Fabiola e a Renata. Nós somos pedagogas e atualmente trabalhamos nas creches da Unicamp. E a gente sentiu o desejo de compartilhar saberes, experiências e vivências que nos aproximassem de práticas decolonizantes, diversas, respeitosas e afetuosas. E por acreditarmos que essas práticas existem além dos padrões europeus, convidamos a Carol para nos contar e nos inspirar, trazendo sua experiência de educação de crianças bem pequenininhas em um kibbutz em Israel. É assim que fala? Depois você me corrige, Carol. Então é isso, Carol. Muito obrigada pelo aceite. Seja muito bem-vinda. O portão está aberto. Só chegar. Meninas, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite de vocês, porque como já falaram hoje também, o projeto de vocês é muito legal, assim, ele tem dado tem preenchido meus dias aqui durante a quarentena. Vou fazer a audiodescrição e aí a gente dá seguimento. Sou uma mulher branca, magra, de cabelo castanho claro. Eles estão presos agora num rabo de cavalo. Eu também uso um óculos de aro preto e eu estou vestindo uma blusa branca com um arco-íris do lado. E debaixo do arco-íris está escrito a palavra resistência. E eu estou falando com vocês daqui do meu escritório em casa. Então tem uma poltrona atrás, alguns quadros pendurados na parede, bem coloridos. E eventualmente, tipo agora, vocês vão ver a Frida, que é minha cachorrinha, que ela é pequenininha, peludinha e preta e branca. Então, é isso, assim, eu queria de novo agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de poder falar com vocês sobre a minha história, e a minha história também é falar um pouquinho sobre mim, né? Então, para começar, eu sou formada em psicologia e eu trabalho hoje como psicóloga educacional num centro de apoio e aprendizagem aqui em Sumaré. E eu também atendo uma clínica aqui na região do 019. Mas antes de eu ser psicóloga, eu sou linguista. Então, eu acho que é aí que a nossa conversa de hoje começa, assim, porque ao longo da faculdade eu sempre fui muito interessada em aprender sobre culturas diferentes, sobre línguas diferentes, e uma das línguas que eu acabei estudando quando eu estava na faculdade foi hebraico moderno.
E eu acabei me apaixonando completamente por hebraico. Eu tive uma professora fenomenal. Eu acabei me alfabetizando enquanto eu estava aqui no Brasil ainda, mesmo antes de eu ir para Israel. E a maioria das pessoas, quando eu falo que eu gosto muito de línguas e de hebraico, elas acham que é por isso que eu fui parar em Israel. Mas a verdade é que eu fui parar em Israel porque eu me formei muito, muito cedo em linguística e eu estava bem perdida na vida na época, assim. E eu tive a oportunidade de poder sair do país, de viajar. E meu irmão, ele era voluntário em Israel na época, e eu acabei indo atrás dele, assim. E foi uma das experiências, assim, que transformou minha vida, assim. Porque nesses primeiros 3 meses que eu trabalhei como voluntária, além de eu passar por experiências fenomenais, assim, e trabalhar em lugares muito variados lá no kibbutz, acabou sendo uma daquelas experiências que acontecem na vida da gente que meio que mudam o rumo de tudo que você planejou até ali. Então, assim, nesses primeiros 3 meses que eu fiquei lá, eu trabalhei com tudo que vocês imaginarem. Assim, eu pintei grade com o pessoal da manutenção, eu trabalhei na padaria com panificação, trabalhei com a equipe de limpeza nos refeitórios, cheguei a trabalhar no bar do pub, às vezes também. E esse pub é bem legal porque é um bar que fica dentro de um abrigo antibombas. Então, foi uma experiência bem interessante. E quando você é voluntário lá em Israel, existe um programa que todo mundo pode se inscrever. Eu acho que a idade limite hoje é 26 anos, precisaria dar uma olhadinha. E esse programa ele vai mandar você para um kibutz que tem disponível. E aí, dependendo do kibutz que existe lá e qual atividade esse kibutz realiza, você pode trabalhar com mais 1.000 outras coisas além dessas que eu falei para vocês. Então, você pode trabalhar no campo com colheita de fruta, com colheita de legume. Você pode trabalhar em barcos de pesca, por exemplo. Você pode trabalhar com equipe de jardinagem. Você pode trabalhar em restaurante. E pode também, eventualmente, um dos trabalhos que eu acho que é mais marcante para quem é voluntário, é trabalhar com cuidado dos animais de agropecuária. Então, você pode ou trabalhar com eles, assim, cuidando e dando ração e tal, e eventualmente você pode trabalhar em alguma das partes da linha do abate. Então, assim, é uma experiência que é muito marcante para todo mundo que passa por ela. Eu não passei e eu agradeço muito por isso, assim. O programa de voluntariado do Kibbutz é bastante interessante. Se vocês quiserem, depois eu mando o link para as meninas para elas compartilharem, para quem quiser saber mais. Infelizmente, a maioria das informações estão em inglês, então se alguém precisar de ajuda com isso, é só me mandar um e-mail também, que eu consigo explicar com mais clareza como é que funciona para você ser um voluntário no Kibbutz. E aí, assim, desses trabalhos todos que eu fiz quando eu estava lá nesses 3 meses, por um acaso muito grande do destino, o último deles foi trabalhar num berçário. Uma das assistentes de educação, uma das cuidadoras, tinha quebrado o braço e para todo mundo que é da área da educação ou convive com crianças pequenas, a gente sabe que precisa estar com os braços bons assim para você levantar uma criança, colocar no trocador, fazer as atividades do dia. Então eu acabei indo parar no berçário sem querer. E por coincidência, minha chefe no berçário era brasileira também, então deu muito certo, porque eu não precisava nem falar inglês. Foi ótimo. E essa experiência, assim, eu fiquei 1 mês e meio no berçário, dessa primeira vez, meio que mudou tudo que eu estava pensando em fazer na vida, assim, porque eu me apaixonei pela educação, por estar num espaço educacional, e fez eu perceber que eu queria trabalhar, para além de trabalhar com língua, eu queria trabalhar com desenvolvimento, eu queria acompanhar essas crianças e olhar para elas com um olhar atento, e foi o que acabou me levando a fazer psicologia quando eu voltei de lá. Mas vamos lá. Falei de mim, falei como é que eu cheguei aqui, falei como é que eu posso falar sobre educação no kibbutz, mas acho que pouca gente sabe o que é um kibbutz. Em linhas muito, muito, muito gerais, a Adri me mandou essa pergunta ontem, eu achei bom começar por ela.
Os kibbutzim, que é o plural de kibbutz, eles são comunidades de ideologia coletivista, que a gente diria. Tradicionalmente, eles são baseados em agricultura, mas hoje a gente vai ter outras atividades econômicas. Então, a gente pode ter indústria, a gente pode ter empresa de desenvolvimento de alta tecnologia, e hoje em dia, alguns kibbutz, que por ser de uma ideologia coletivista nem sempre economicamente consegue ser viável por muito tempo, hoje em dia tem alguns kibbutz que passaram por um processo de privatização. A origem dos kibbutz, ela se dá... Bom, a fundação do primeiro kibbutz é em 1909, para vocês terem uma ideia, mas movimentos de comunidades coletivas em Israel são anteriores a isso. E a base ideológica da fundação desses espaços é uma combinação de socialismo e zionismo. Então, a gente já chega com uma ideologia bem pesada aí para marcar a formação desses espaços. Então, hoje você teria lá em Israel, num quadro geral, 2 tipos de kibbutz. Os kibbutz que são seculares, que a gente chama, que são os kibbutz não religiosos, e é a maioria dos kibbutz que a gente tem por lá, são mais ou menos uns 230. Aí a gente vai ter os kibbutz que são religiosos, que são mais ou menos uns 15, 16. E aí a gente vai ter uma terceira categoria de kibbutz, que é uma complicação, que é uma categoria religiosa e política, mas acho que essa conversa fica para outro dia. Assim. Pelo fato dos kibbutz terem uma ideologia zionista de fundação, eles também são considerados assim como umas células para a criação do Estado de Israel. Porque eles foram fundados no início, antes da fundação do Estado como a gente conhece hoje, né, que foi em 1948 essa fundação. Como esse movimento começou antes disso, e eles foram se alocando em regiões assim, com umas condições ambientais muito extremas e pouco habitadas, né? Então, esses grupos de pessoas iam até Israel, se estabeleciam na região A ou C ou B, e, em geral, eram condições muito difíceis, ou porque elas eram áridas demais, e aí você tinha que preparar todo um sistema para conseguir cultivar o solo, ou porque eram regiões pantanosas demais, então você precisaria drenar esse solo para conseguir transformar isso numa terra que você consegue cultivar. Como eu falei, o primeiro kibbutz foi criado em 1909, e entre 1909 e 1940, a gente tinha mais ou menos uns 80 kibbutz em Israel. Entre 1950 e os anos 2000, a gente sobe esse número para mais ou menos uns 270 kibbutz. Só para a gente pensar aí como é que é esse movimento e como eles estão espalhados pelo Estado de Israel. Porque ele é um movimento socialista e zionista, ele também defendia e acreditava na criação de uma sociedade utópica e ideal. Então, esses fundadores do movimento kibbutz, eles desenvolveram as comunidades pautados nos 3 princípios, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. E, na minha opinião, do que eu conheço, do que eu estudo sobre a história do movimento kibbutz, ele pode ser resumido nessa frase do Marx, que é, tipo, de cada qual, segundo sua capacidade, a cada qual, segundo sua necessidade. Essa frase, ela engloba toda a ideologia da fundação do kibbutz, como ele foi operado e pensado lá nos seus primórdios. E é uma frase que ela perdura no que é o movimento kibbutz hoje em dia também. Então, ele é um movimento de aceitação e de igualdade entre todo mundo. Todo mundo que é membro, no caso, mas isso aí acaba sendo expandido para as pessoas não membros. Então, a gente volta lá. Os kibbutz são comunidades rurais. Eles usam o fato de o trabalho rural ser o trabalho principal naquele momento de formação, lá no século XX. E essas comunidades rurais, elas são baseadas em mais 3 conceitos, que seriam a vida em grupo, a propriedade comunitária e o empreendimento cooperativo. Pensando ideologicamente, a propriedade comunitária, né, nessa base ideológica, ela atua como meio da gente prevenir o desenvolvimento de classe econômica.
E aí você previne o desenvolvimento de classe econômica, você previne a desigualdade da existência de classes econômicas. E aí o empreendimento cooperativo, ele vai atuar para garantir os princípios de fraternidade e liberdade, porque eles acreditam que só um trabalho em cooperação entre as pessoas consegue dar aquela sossegada nos vícios de uma economia competitiva que a gente conhece bem, que é o que a gente tem por aqui. Então, assim, se todo mundo trabalha em prol do mesmo objetivo e todo mundo é igual e você não tem classes econômicas distintas, não tem necessidade de ter poderes e privilégios. Então, você trabalhar cooperativamente é um jeito de mitigar essas coisas que são comuns no capitalismo. Então, assim, pensando nesse panorama todo que eu disse, uma forma boa de resumir é que todos os membros de uma comunidade, de um kibbutz, eles trabalham em prol sempre de um bem maior. E o bem maior é o bem-estar da própria comunidade. Como consequência desse bem-estar, a gente tem uma construção de condições de vida que são dignas para todo mundo que é membro. O que é uma condição digna de vida, assim? É ter segurança física, emocional, segurança trabalhista, segurança financeira, basicamente todas as seguranças que a gente não tem no Brasil desde 2018, sabe? Então, a premissa do kibbutz é construir uma economia que garante essas seguranças fundamentais para a vida de um ser humano. E aí, assim, dentro de um kibbutz, todos os membros são considerados iguais. Não tem distinção de gênero, todo mundo recebe o mesmo valor financeiro do trabalho que ele atua e tem garantido, sim, e acesso às mesmas condições, aos mesmos direitos, e esses direitos vão sendo mudados de acordo com o ciclo de vida que você tá naquele momento. Uma última nota que eu acho que ela linka bem com o que a gente vai falar hoje, que tem a ver também com o fato de todo mundo dentro do kibbutz ser considerado igual, e ela está intimamente ligada assim, a como surgiu a educação coletiva, que a gente chama, que é a educação, que é o modelo de educação que a gente tinha lá no kibbutz, na fundação. Então, assim, tem muito mais base ideológica que eu poderia trazer aqui, mas como eu gosto de falar, eu vou dar uma filtrada aqui nessas que eu acho que são mais relevantes para a conversa de hoje. Uma das visões muito particulares que vão conversar com o restante que eu tenho para trazer hoje é a visão do movimento kibbutz a respeito da categoria de matrimônio. Quando a gente pensa em matrimônio como é pra gente, por exemplo, aqui no Brasil, século XXI. Lá atrás, lembra, o pessoal estava tentando criar uma sociedade ideal, né? O que eles fizeram? Eles partiram do pressuposto que como o kibbutz é o responsável pelo bem-estar econômico de um membro lá dentro, e aí você pega o princípio de igualdade que a gente falou lá atrás, você não vai ter dentro do kibbutz uma distinção de gênero. Então, além de todo mundo ser igual, homens e mulheres são iguais. O que isso quer dizer para um matrimônio? A gente elimina uma variável que, para quem trabalha com famílias, a gente vê bastante, que é essa dependência financeira da mulher em relação ao homem. Então, no kibbutz, a partir do momento que você considera homens e mulheres iguais e como membros com os mesmos acessos dentro daquela comunidade, quando você decide fazer uma parceria ou realizar um matrimônio, você faz isso sem ter qualquer vínculo econômico-financeiro, porque tanto as duas pessoas do casal são economicamente independentes, porque elas dependem economicamente apenas do kibbutz, não uma da outra. E aí isso permite que o vínculo de um relacionamento ele fique pautado na relação emocional e social entre os parceiros. Eu sei que parece meio deslocado falar um pouco de matrimônio quando a gente vai falar de educação, mas
É muito importante a questão de igualdade entre membros independentes de gêneros para a formação da educação coletiva. Primeiro, porque pensar na igualdade independente de gênero, ela ajuda a gente a pensar na igualdade entre todos os membros do kibbutz. E aí, aqui, entre todos os membros, a gente vai incluir as crianças também. Segundo, porque o desenvolvimento de toda a educação coletiva, ele é baseado na igualdade de gêneros e numa estratégia para garantir que a igualdade de gênero seja viável. Então, quando os fundadores eles começaram a pensar no que seria essa educação ideal, que seria desenvolvida lá dentro do kibbutz, eles partiram de 4 novas bases ideológicas, além dessas outras que eu já falei, mas essas são específicas para a criação da educação coletiva. Então, a primeira dessas bases é a emancipação da mulher dos papéis tradicionais. A segunda delas é a abolição da autoridade patriarcal do pai. A terceira é o desejo de perpetuar os valores do movimento. E a quarta é atingir uma educação de fato democrática. Então, assim, quando a gente para pensar, um dos principais objetivos do movimento kibbutz é atingir, nessa sociedade ideal, a igualdade entre gêneros. Essa igualdade ela só pode ser atingida se a mulher se emancipar de todos os seus papéis sociais tradicionais, em especial da dependência econômica em relação ao marido e do que muito autor gosta de chamar da tragédia biológica da mulher, que a gente conhece muito bem como ser mãe e dona de casa. Considerando que em uma família tradicional, e aqui, gente, toda vez que eu usar esse termo tradicional, escutem como tradicionais no Ocidente europeu no início do século XX, porque a gente está trabalhando com a base da fundação do movimento kibbutz. Então, lá atrás, considerando uma família tradicional, a mulher seria economicamente e socialmente dependente do marido. Então, ela deveria ser submissa a ele, ela não teria outra alternativa. Pensando nisso, a igualdade entre gêneros só seria possível se a gente desse igualdade financeira a essa mulher. A igualdade financeira dentro do movimento kibbutz significa que a mulher membro do kibbutz, que a gente chama de kibbutznikit, para quem se interessar por línguas também, a mulher ela também trabalha na economia da instituição exatamente da mesma forma como os homens. Então, para isso acontecer, a gente precisava de um sistema que livrasse essas mulheres desse papel tradicional mais impositivo, que é o cuidado e a criação das crianças e também o cuidado com as atividades domésticas. E a partir desse fundamento de como a gente cria um sistema que livra as mulheres desse papel, você vai ter a fundação da educação coletiva, dos espaços coletivos de educação, que vão ser responsáveis por todas essas crianças, assim como os outros espaços coletivos do kibbutz, por exemplo, o refeitório comunal, as lavanderias comunais e toda outra atividade relacionada à vida doméstica ou da vida da criação das crianças. Um segundo ponto ideológico que permeia essa criação da educação coletiva no kibbutz é a abolição da relação autoritária submissa entre genitor e filho, ou genitor e criança. Quando a gente está dentro do movimento kibbutz, os fundadores gostariam que toda relação entre filho e genitor, ou filho e genitores, ela seja pautada num vínculo que é apenas emocional e afetivo. Ela não seria pautada por qualquer outra vinculação que não essa do eu tenho seu amor e te amo e não espero nada em troca além do seu próprio amor. Uma das maneiras que os fundadores acreditavam que isso seria possível, né, que a gente chama de emancipar a criança em relação à autoridade dos pais, seria abolir o vínculo econômico que a gente encontra tradicionalmente entre quem gera e quem é gerado numa relação familiar. Se a gente, de novo, pensar lá no princípio da igualdade, e aí a gente pensa que quem é o responsável financeiro pela criança também, porque a criança é parte do kibbutz. O responsável financeiro por ela é o próprio kibbutz, e é ele quem vai prover alimento, roupa, abrigo, acompanhamento médico, cuidado físico, cuidados emocionais básicos.
a criança acaba deixando de ser economicamente dependente dos pais. E aí você tem um espaço para estabelecer uma relação que é puramente afetiva entre o genitor e a criança. Uma segunda consequência da educação coletiva nesse sentido, que os fundadores defendiam, é que em famílias tradicionais em geral, os papéis parentais exercidos pela única unidade parental, né, são sempre dois. Os mesmos pais exercem o amor e o cuidado e os mesmos pais também exercem a disciplina e a punição. Isso acaba gerando sentimentos bastante ambivalentes na criança porque eles são realizados pela mesma pessoa. Para a gente que mora aqui e não fundou nenhum kibbutz, a gente está mais acostumado com essa ambivalência. Mas, como eles, de novo, estavam tentando fazer essa sociedade ideal, eles também quiseram, ao aplicar a ideologia da educação coletiva, separar esses papéis. Então, os progenitores vão ficar com a parte do amor e do cuidado, e toda a parte de disciplina e punição, ela vai ficar com a cuidadora dessa criança. Então, na teoria, isso diminuiria sensações de ambivalência da criança. Eu, como psicóloga, poderia me apegar só a essa parte da história e passar mais umas 2 horas falando, mas eu vou tentar me focar na educação. Eu vi que tem pessoal perguntando no chat, não sei se vocês preferem que eu pause e responda, se vocês preferem que eu Carol, geralmente a gente espera você terminar de falar e aí a gente retoma as perguntas. Até Ótimo, por conta do YouTube para ficar melhor organizadinho assim, pode ser? tranquilo. Então Então vou tá bom. dar continuidade aqui. Beleza. Um terceiro ponto em relação à educação coletiva, lá dentro do movimento kibbutz, é que o kibbutz ele tem um papel duplo. Ele é tanto uma sociedade baseada no trabalho rural, mas ele também tem um papel de ser um movimento revolucionário em prol de uma sociedade ideal. Então a gente sempre vai trabalhar com essas duas coisas, o que a gente tem na realidade, que é o trabalho do dia a dia no campo, e o que a gente quer almejar dentro desse movimento revolucionário. Só que todo mundo sabe que movimentos revolucionários precisam ser expandidos. Então, um desses valores da criação da educação coletiva é que esse seria o espaço ideal para ensinar as pessoas sobre o que é fazer parte do movimento revolucionário e como ele deveria acontecer. E o último ponto da criação desse sistema é que para a gente conseguir atingir uma igualdade social de fato, a gente precisa garantir uma igualdade educacional para cada criança. Isso vai estar também na base ali da formação da educação coletiva. Então, nesse sentido, esse formato de educação seria uma maneira da gente criar sistemas sem desigualdades, porque as crianças seriam cuidadas pelas mesmas cuidadoras e esse fato diminuiria, por exemplo, as diferenças de uma criança ser criada pelo casal A e outra criança pelo casal B. Isso é muito na teoria, gente. Na prática, a gente vai ter variações infinitas, assim. E um segundo ponto é que se as crianças estão embutidas dentro do sistema coletivo de educação, elas também têm acesso às mesmas condições materiais, o que seria variável dependendo do genitor, no caso, né? Assim, como eu falei, eu tô dando uma passada por cima aí nas bases ideológicas, porque são assuntos muito, muito extensos e que eu gosto muito de falar sobre. Então, para não estender demais nosso tempo, eu vou dar uma enxugada. Por que eu contei de como é que é fundada a educação no kibbutz? Porque o kibbutz de hoje, ele não funciona exatamente como ele foi pensado antigamente, lá no momento de fundação. Muita coisa mudou, especialmente nas últimas décadas. Mas o que eu posso dizer? Essas bases ideológicas que eu mencionei, elas vão permear a educação dentro do kibbutz até o momento atual. De uma forma ou de outra. Assim. Eu morei em Givatós, eu vou usar um auxílio visual aqui para vocês conseguirem perceber. Deixa eu só compartilhar.
Eu morei no kibbutz Givatós por mais ou menos uns 2 anos no total, assim, entre idas e vindas, o tempo todo que eu participei, que eu estive no kibbutz, somando tudo vai dar em torno de 2 anos. Givatós, ele fica aqui no norte do estado de Israel, e ele está a 2 quilômetros da fronteira com a Cisjordânia, então a gente consegue ir a pé até a fronteira. Para ter um panorama maior, sim, ele está a uns 90 quilômetros de Tel Aviv, por exemplo, e 150 quilômetros de Jerusalém, porque a gente tem que dar a volta em torno da Cisjordânia. Uma anedota, assim, só por curiosidade, Givatós fica a 4 quilômetros de Meguido, e Meguido é onde a Bíblia Católica dizia que ia começar o Apocalipse. E assim, depois de 2020, acho que era conveniente entrar em contato com o pessoal lá para ver se começou mesmo ou não, porque eu fico na dúvida depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos. Mas, assim, brincadeiras sobre o Apocalipse à parte, o Givatós é um kibbutz, ele foi fundado em 49, então depois da criação do Estado de Israel, e seus fundadores eram judeus sobreviventes do Holocausto que viviam na Hungria. A maioria desses movimentos era de um movimento juvenil judeu, secular, então não religioso, e socialista e zionista lá da Hungria. Depois que o kibbutz foi formado, acho que uma década, em torno de uma década, 2 décadas depois da fundação, vieram para esse kibbutz membros de outros movimentos juvenis da Argentina e também bastantes jovens aqui do Brasil que eram judeus. Para vocês terem uma ideia de mais ou menos qual que é o tamanho de um kibbutz, em 2000, esse é o kibbutz como um todo, em 2019 mais ou menos moravam umas 460 pessoas no kibbutz. Pra vocês terem uma ideia de comparação, um condomínio com 120 casas ou apartamentos tem mais ou menos esse mesmo número de pessoas. Para vocês verem aqui, essa área circundada é a área de residência do kibbutz, essa área que está em roxo. Então, não é uma área muito, muito extensa. O Google até me disse quanto que tinha aí de espaço, mas já não lembro. E ela é circundada por uma estradinha ao longo de todo esse perímetro, né? Essa estradinha, ela funciona assim. A gente está muito próximo da fronteira, a gente ainda está em Israel. Conflitos acontecem e eles levam segurança muito a sério. Então, essa estradinha que circunda, ela tem essa grade com arame farpado do lado de fora dela, que não dá para ver muito bem nessa imagem. Você tem aquele arame farpado em rolo, e a parte da estrada ela é de uma areia fininha, que permite que fique marcado as pegadas quando você passa por ali. E a gente tem os pontos de vigia, né, em pontos estratégicos ao longo desse perímetro todo. E sempre vai ter alguém por ali, especialmente no período noturno. Então, assim, para vocês continuarem tendo uma ideia de como é que é o kibbutz, a gente tem aqui tudo nesse centrinho, assim, é quase como se fosse o hub do espaço. A gente vai ter o restaurante comunal, a gente vai ter a lavanderia comunal, a gente tem uma clínica que nesse caso é comunitária, porque atualmente ela atende também as vilas árabes que estão ali nesse entorno, na divisa com a Cisjordânia. E aqui em roxo está separado o lar dos idosos e o berçário onde eu trabalhei, porque ele vai ser importante daqui a pouquinho. E a gente tem o Café Moadon também, que ele é um espaço bastante importante. Para vocês verem melhor, assim, esse aqui é o refeitório comunal, então aqui em cima é o refeitório. Aqui embaixo fica o Café Moadon, que eu falei. O Café Moadon ele é um espaço de integração, então as pessoas se juntam nele, especialmente depois do jantar do Shabá, que é o equivalente brasileiro de um almoço de domingo com a família, então as famílias se unem, fazem a refeição, o jantar de Shabá junto, depois descem até o Moadon para esse espaço de interação. E aqui é tipo o restaurante por dentro. Então, é tudo um espaço aberto, amplo, e você pega a bandeja, pega seu prato, se serve e come. É bem gostosinho. Então, aqui
voltando, para fechar esse panorama. Lembra que eu falei que o kibbutz ele é uma comunidade com base rural, né? Tudo que está aqui em amarelo são áreas de plantação. Aqui no canto direito a gente vai ter os açudes, mas isso tudo é plantação ou de trigo, ou de sorgo, de cereais em geral. Essa parte amarela aqui embaixo é a plantação de amêndoa, que é uma plantação mais fixa, ela não tem essa rotatividade como o trigo. E aqui, nesse cantinho, a gente tem em laranja a parte de pecuária, então a gente vai ter os estábulos onde a gente guarda as vacas, os bezerros, os carneiros. E aqui no roxinho, a gente tem a fábrica que está instalada lá no kibbutz, que é uma fábrica internacional de produção de aromas. Então, assim, me adiantei. Esse é meu avô adotivo, já vou explicar por que eu tenho um avô adotivo. Normalmente, quando você migra para Israel sem família, a comunidade do kibbutz meio que te dá uma família adotiva no período que você está lá. Isso é muito comum, por exemplo, com o que a gente chama de soldado solitário, que são os imigrantes novos que migram para Israel sem família nenhuma, mas ainda estão em idade de participar do exército. Normalmente eles vão morar em kibbutz. Esse espacinho aqui que está nessa forma complicada costuma ser reservado ou para os soldados novos, soldados solitários, ou para quem está na época de serviço militar. Esse aqui do lado é onde ficavam os voluntários, que é bem lá no finzinho. Esse outro espaço aqui um pouquinho mais claro, essa foto é mais antiga, é um bairro de construções novas, que estavam sendo construídas quando eu morava lá, para famílias que já têm filhos, que são casais com filhos. Esse outro espacinho vermelho, em geral a gente chamava de ala jovem, assim, numa tradução livre, são as casas das pessoas que já saíram do exército e voltaram a morar no kibbutz porque estão ou no processo de virar um membro do kibbutz ou porque já viraram um membro do kibbutz e estão mas ainda são jovens demais, não estão nem no exército, mas também não constituíram família, então eles acabam morando nesse comprido aqui. Aqui atrás são casas para famílias também. Normalmente as famílias que estão no processo de virar membro não nasceram no kibbutz, mas estão no processo para virarem membros. E aqui nesse espacinho do fim, são as casas dedicadas aos idosos. Então são as pessoas que já trabalharam no kibbutz, já cumpriram sua parte na carga de trabalho do kibbutz. E é quase como se elas tivessem aposentado, mas não se aposenta dentro de um kibbutz. Você pode optar por continuar trabalhando 2, 3 horas por dia, se você desejar, você não é obrigado a trabalhar 2, 3 horas por dia, depois dos 65 anos, se não me falha a memória. Mas a maioria das pessoas desejam. E é assim que eu conheci meu avô adotivo. A gente estava trabalhando na padaria do kibbutz, e um dos trabalhos que é destinado a essa população que já tem a idade mais avançada é empacotar os produtos que a gente prepara na padaria. Então, a gente tem uma produção lá em massa de vários produtos, né? A maioria, biscoito, bolacha. E você vende isso em pequenos caixinhos. Então, o trabalho dos idosos era irem lá todos os dias, 2 a 3 horas por dia, e colocar as quantidades, com a balancinha, assim, as quantidades certas de cada biscoito em cada embalagem. E aí, assim, só para marcar, a gente tem as áreas de lazer também. Então, a gente tem uma piscina comunitária, a gente tem quadras comunitárias, tem uma quadra comunitária lá no alto, tem outra quadra comunitária lá embaixo. A gente tem, esse aqui é o único que eu lembro de fato onde fica, mas a gente tem academias de ginástica também dentro dos abrigos antibomba. Além da gente ter um pub, da gente ter um bar dentro de um abrigo antibomba, vários desses abrigos eles são transformados hoje, porque a gente está numa época de relativa paz, eles são transformados em espaços que a gente ocupa. Então, você vai ter salas de música dentro de um abrigo antibomba, você vai ter as academias. É um sistema bem interessante que normalmente a gente fica meio curioso de saber mais.
Então, assim, esse é um resumo do que é o Kibbutz Givat-Oz, muito resumido. E, assim, apesar de da gente ter tido muita mudança nos últimos anos, assim, na forma de vida do membro dos kibbutz, pelo menos lá em Givat-Oz, enquanto eu ainda estava vivendo lá, a gente ainda tinha salários iguais para cada um dos membros, independente do trabalho que ele realizava. Então, não importa se você trabalha na lavanderia, se você trabalha como motorista da ambulância e é paramédico, ou se você é gerente de um dos setores da fábrica. Você sempre vai receber a mesma quantia mensal todo mundo. Então, assim, você tem essa garantia dos salários iguais, você tem a garantia também, isso é estendido a todos os membros do kibbutz, você tem garantia à moradia. Então, você vai ter direito a uma casa ou a um dormitório que condiz com o momento do seu ciclo de vida. Então, por exemplo, se você está no exército, você vai morar num bloco de dormitórios, que seriam quase como várias kitnets, assim, um cômodo, uma cozinha pequenininha e um banheiro. Se você já saiu do exército e você é filho de um membro do kibbutz, ou seja, você nasceu dentro do sistema do kibbutz, ou se você já saiu do exército e quer se tornar um membro do kibbutz, mas você ainda é jovem, você vai mudar para um bloco de casas. É uma casa grudadinha uma na outra, parede com parede, e aí essas casas vão ter um quarto-sala mais extenso, uma cozinha e um banheiro. Só que lembra, você está dividindo parede com outros jovens. Então toda casa é padrãozinho, uma encostada na outra, e você mora como se fosse nesse bairro de jovens, assim. Se você, por exemplo, estabelece um relacionamento estável, aí você tem direito a morar em uma casa com seu parceiro ou sua parceira, que aí você vai ter uma sala de fato, uma cozinha de fato, 2 quartos normalmente, um jardim, uma varanda. E quando e se você decidir ter filhos, você tem o direito de mudar para um novo bairro, que seria um bairro das famílias, que aí você vai ter casas um pouco maiores, mas bem realocadas, e que são independentes. Então você vai ter, por exemplo, uma limitação de um jardim de planta baixa, assim, separando uma casa da outra, mas você teria casas independentes ali. Então, assim, cada momento do ciclo de vida te permite um tipo de moradia e todo mundo tem direito a uma moradia, assim, que vai condizer com esse seu momento de vida. Lá em Givatós, eles ainda trabalham com o que a gente chamaria aqui no Brasil como cotas. Que essas cotas são cotas de valores, né? São valores simbólicos que você tem direito a gastar por mês em variadas coisas. E esses valores eles também alteram dependendo do seu momento aí no ciclo de vida. Então você vai ter, por exemplo, a cota de energia elétrica, você pode gastar tantos shekels, que é a moeda lá do local, por mês em energia elétrica. Você vai ter uma cota para o gás do aquecimento de água. Você tem uma cota de gasolina, inclusive, e mesmo todos os carros do kibbutz sendo propriedade do kibbutz, qualquer membro do kibbutz com carteira de motorista tem direito a usar um dos carros. Então você coloca seu nome numa planilha com o seu número, cada membro do kibbutz tem um número, cada família tem um número, e você reserva esse carro. E não só você pode usar um carro que você não comprou, que é propriedade do todo, do coletivo, como você ainda tem direito a tantos dinheiros por mês para gastar em gasolina. Você tem uma cota também para ser um valor mensal que você utiliza no Kobo, que é o mercadinho de produtos gerais que você tem lá, então você pode gastar até tantos dinheiros no Kobo. E você tem uma cota para usar também no refeitório comunal, naquele lá que eu mostrei as fotos. Esse dinheiro ele é um pouco simbólico, ele existe, ele existe para que coisas aconteçam, mas não é um dinheiro que, por exemplo, vai entrar na sua conta todo mês. Se você passar desse valor das cotas, aí é automaticamente debitado da sua conta corrente, porque apesar da gente não usar dinheiro físico, que é uma outra premissa aí da fundação do movimento Kibbutz, a gente ainda tem conta corrente, como a gente recebe um salário
todo mês esse salário vai para essa conta e a gente pode usar esse salário como quisermos, inclusive, para se a gente quiser gastar mais energia elétrica, a gente pagar a diferença aí do nosso próprio dinheiro. Então, apesar da gente ter mantido alguns desses hábitos aí que são antigos, que são lá desde o momento de fundação do movimento, e desse kibbutz em específico, porque eu estou falando do kibbutz que eu vivi, né? Então, tomar cuidado para a gente não generalizar para todos os outros kibbutz, porque cada história vai acabar sendo uma história. Mas, assim, hoje em dia a gente tem algumas alterações nessa estrutura. Então, certas coisas permanecem, como essas que eu falei para vocês. Mas hoje em dia a gente tem algumas casas lá dentro do kibbutz que são alugadas para pessoas sozinhas ou para famílias, que é uma coisa que não era possível no passado. Não é que não era possível, não era permitido, inclusive. A gente contrata mão de obra externa que não é membro do kibbutz ou que não está pleiteando ser membro do kibbutz. E a gente tem o uso de dinheiro físico lá dentro do espaço, especialmente no mercadinho, né? No mercadinho e no refeitório. Mas só se você não for vinculado ao kibbutz, você pode usar dinheiro físico. Mas eles aceitam, eles vão te vender as coisas sem problema algum. E você pode pagar em dinheiro, por exemplo. Então, quando eu fui e era só voluntário, eu não tinha entrado no processo ainda para me tornar membro, eu ia para o mercadinho e pagava tudo em dinheiro. Depois que eu entrei no processo, eu recebi meu próprio número como membro do kibbutz, como pleiteante, a membra no caso. E aí eu não usava mais dinheiro lá dentro. Toda vez que eu ia no mercado ou eu ia comer no refeitório, eu tinha que dar meu número. Então, assim, para vocês terem um panorama mais ou menos de como funciona a dinâmica do kibbutz como um todo. E aí vamos tentar pensar junto, assim, como é que é a educação. Que eu falei, tipo, a dinâmica atual ela era de uma maneira muito rígida antigamente, hoje ela está mais flexível e a mesma coisa ela aconteceu com a educação coletiva. Só que a maneira como esse sistema educacional ele foi fundado, como tudo que a gente faz na vida, como qualquer movimento de fundação, primeiro, todos vão ter uma base ideológica e, segundo, essa base ideológica vai acabar influenciando a prática, mesmo que passe muito tempo depois. Por mais que a gente altere, repense, para a gente estar em consonância com uma fundação de qualquer coisa, que seja um projeto, que seja uma tese, a gente sempre vai ter que pensar nessa ideologia que a gente usou para fundar esse projeto. Então, assim, a educação, tanto socialista, a ideologia socialista e zionista, elas permeiam nossa praxis dentro da educação. Eu arriscaria dizer, eu tenho experiência com escola, mas não como educador em escola, e me parece, das minhas observações, assim, é que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Que a gente sabe que tem uma fundamentação ideológica em toda praxis que a gente exerce dentro do ambiente escolar. A gente sabe disso. Só que a gente não fica pensando nisso o dia inteiro. Quando a gente está ali no cotidiano, quando a gente está ali atuando. Então, acho que é só para ter um paralelo de aproximação. Porque às vezes a gente está falando de um movimento que é tão distinto do que a gente está habituado a ter aqui no Brasil, que não existem exatamente movimentos semelhantes que perduraram aqui, que a gente tem contato próximo. E às vezes pode parecer uma coisa meio alienígena, mas se a gente pensar para a nossa atuação no dia a dia, nos lugares onde a gente trabalha, a gente sempre vai ter uma ideologia por trás de tudo e essa ideologia vai afetar a nossa prática ali no trabalho do dia a dia. Então, assim, eu vou tentar explicar como é que é a educação no kibbutz para a gente poder abrir para o debate depois. Como eu comentei lá atrás, o sistema de educação coletiva ele vem como uma solução para a questão da igualdade de gênero entre os membros do kibbutz. Então, se a gente pensar nessa questão da criação do sistema como um todo, lá no passado, as crianças elas eram colocadas em grupinhos de acordo com a idade delas e elas eram criadas por uma metapedet, que é uma cuidadora. Quando que isso acontecia? Quando a mãe voltava do hospital com a criança assim que ela nasceu, normalmente no seu 5º dia de vida.
Era assim que funcionava a educação coletiva lá atrás. Então, a criança ela é inserida no sistema educacional desde antes mesmo dela fazer o bris dela no 8º dia. Então, essa mãe deixava essa criança com a cuidadora e retornava para o seu dormitório. Então, o cuidado primário da criança ele era realizado por essa metapellet, pela cuidadora, e não especificamente pela mãe. E assim, soa muito absurdo quando a gente escuta isso pela primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu li isso, quando eu comecei a estudar a história do kibbutz. E eu não dormi por uns dias, assim, até estudar muito, muito mais coisas e me tranquilizar. Que, é um estranhamento muito claro para a gente que não foi criado dentro de um sistema como esse. E 2, a mãe que deixou seu filho lá no 5º dia de vida dele, ela, além de comparecer na casa dos bebês, no Beit Tinokot, que a gente chama, no berçário, acho que seria o termo que a gente usaria aqui no Brasil, além dela ir até a casa dos bebês para amamentar a criança pelo menos 5 vezes por dia, ela tinha livre acesso à interação com o bebê nas primeiras 6 semanas de vida da criança. Que lá atrás, pensa, a gente está falando de um movimento que fundou o primeiro kibbutz oficialmente em 1909. Lá atrás, a gente já tinha a licença maternidade de 6 semanas. Então, essa mãe, durante esse período de licença maternidade, ela podia ir para a casa das crianças e interagir com o filho no momento que ela quisesse. E no final dessa licença, que para a gente hoje é uma licença curta, né, 6 semanas para a mãe, como a mãe amamenta, a carga de horário de trabalho dela, em vez de 8 ou 9 horas por dia, era reduzida para 4 ou 5 horas por dia, porque ela tem que amamentar essa criança 5 ou 6 vezes ao longo do dia. Então, o sistema ali compensava os papéis possíveis para a mulher exercer seu pleno direito como membro do kibbutz e também como mãe dessa criança. Então, assim, apesar da mãe ter essa possibilidade de livre acesso à criança, apesar disso, ainda ficava a critério da mãe participar ou não nos cuidados da vida diária dessa criança. Então, se uma mãe optava por achar importante participar por mais horas por dia, do cuidado com esse bebê, de dar o banho, de trocar a fralda, de dar os demais alimentos para essa criança, ela poderia. Mas se ela decidisse por qualquer razão, ou não pudesse por qualquer razão realizar esses cuidados, a criança ainda assim tinha garantido um cuidado extremamente saudável e seguro pelas mãos das cuidadoras. Que é um tópico que eu gosto bastante de pensar, inclusive quando a gente pensa sobre redes de apoio à maternidade que a gente tem aqui no Brasil e como isso é muito complicado, mas fica para uma conversa maior, assim, se alguém se interessar também. Esse cuidado com a mãe indo visitar, mas o cuidado primário sendo feito pela cuidadora, que eu acabei de falar, ele dura entre os 5º dia útil de vida da criança até mais ou menos os 6 meses dessa criança. Porque a partir do 6º mês, primeiro, os pais já voltaram ao trabalho, a mãe já voltou ao trabalho, mesmo que em carga horária reduzida, e a partir do 6º mês, essa criança começa a ir, no final do dia, passar 1 hora por dia no dormitório dos pais. Então, a criança passa o dia no berçário. Ao final do trabalho dos pais, os pais vêm, buscam a criança. As crianças, o bebê, no caso, né, 6 meses de idade, o bebê passa essa 1 hora com os pais. E depois esse bebê volta para o berçário, onde ele vai passar a noite. O pai dessa criança, a gente espera que ele, nos primeiros 6 meses, ele faça no mínimo uma visita diária, nos primeiros 6 meses, e depois continue pegando essa criança depois dos 6 meses, para passar com ele e com a mãe nos dormitórios. Mas funciona para ele da mesma maneira como funciona para as mães. Qualquer período de tempo livre que o pai tivesse ao longo do dia, ele poderia passar
com seu filho, com a sua filha lá no berçário. Isso foi lá no passado. Hoje em dia, as crianças não estão sendo mais criadas nesse sistema, que elas são criadas dentro dos berçários ou das casas de criança. E o sistema educacional do kibbutz, ele funciona de um jeito muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Então, as crianças entram às 7 da manhã e saem às 4 ou 4:30, dependendo da faixa etária. Porém, isso é uma coisa muito legal de observar. Esse hábito da visita dos pais, e isso é estendido aos avós também, esse hábito, ele não só permanece até hoje, como ele é altamente incentivado. Então, é muito comum que você tá num período de trabalho ali, umas 7, 8 horas da manhã, e um dos pais ou um dos avós está indo para o seu posto de trabalho, ele passa pelo berçário, passa 15 minutos com a criança, brincando com ela e com as demais crianças que estão ali no momento, e depois segue para o trabalho, assim. Então, é uma experiência bem legal de ver, porque a gente não tem essa flexibilidade, essa abertura aqui no Brasil quando a gente tá com a criança na escola, né? Então, assim, só mais um dado de curiosidade, porque eu acho que fica interessante para a gente pensar algumas coisas. Quando essa criança nascia, lá atrás, isso durante a fundação, ela não se tornava imediatamente um membro oficial do kibbutz. Ela se tornava um membro do que a gente chama de Hevrat Yeladim, que seria uma sociedade das crianças, por exemplo. Acho que é a tradução mais próxima que eu consigo. A criança continuava nessa sociedade até ela se formar do ensino médio. E só depois que ela se formasse do ensino médio, lá aos quase 18 anos, é que ela seria elegível a membro do kibbutz. Hoje em dia a gente funciona com esse mesmo status, mas a gente mudou um pouco as datas. Ao invés de você se formar no ensino médio, você continua nessa sociedade das crianças até acabar o serviço militar. Então, porque o serviço militar é obrigatório em Israel, né? Então, aos 21 anos, para homens, você ainda está nessa condição, nesse status de ser parte dessa sociedade, e até os 20 para as mulheres. Como é que funciona esse status social de fazer parte da sociedade da criança? O kibbutz vai garantir para essa criança, dos 0 dias de vida até os 18 anos de idade, todas as necessidades dela. Não são os pais que garantem isso, é a instituição como um todo. Então, a alimentação, o cuidado, a higiene, o acompanhamento médico, a educação, o lazer, tudo isso é ofertado pelo kibbutz. E os pais, que também têm direito a isso, são pares dessas crianças e dos seus meios de existência dentro desse espaço educacional. Os fundadores do kibbutz, eles acreditavam que a decisão de não incluir uma criança direto como membro de um kibbutz é porque a filiação ao movimento, ela não deve ser um direito garantido por nascimento ou por descendência. A filiação ao movimento, ela tem que ser um privilégio que é oferecido pelos adultos membros do kibbutz a um outro adulto com idade de consentir, por própria vontade, por livre escolha. É um adulto que pode decidir se ele aceita os valores e os modos de vida do movimento kibbutz. Essa dinâmica, ela permanece até hoje, assim, nessas datas que eu falei. Então, tipo, a partir dos 21 anos, dos 20 ou 21 anos, os jovens podem decidir se querem entrar no processo para virar membro do kibbutz ou não. Mas vamos voltar rapidinho para a educação. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Como é que está a educação no kibbutz hoje? Todos os espaços físicos de educação coletiva, desde o seu desenho lá atrás até a maneira como a gente usa eles hoje, eles são planejados para garantir a melhor adequação para aquele grupo de crianças naquela idade. Então,
vocês terem uma ideia. Aqui é mais ou menos um mapa do espaço onde eu trabalhava. Trabalhava na casa das crianças com os bebês e com as crianças do pelton, que a gente chama, que são crianças entre 1 ano e 3 anos de idade. Então, dos 4 meses, aqui nessa parte azul da casa, e entre 1 ano e 3 anos, quase 3 anos, aqui nessa parte rosa. Então, assim, todo o desenho estrutural do prédio onde eu trabalhava, ele é pensado para garantir um desenvolvimento ótimo para uma criança, para um bebê aqui entre 4 meses e 1 ano, ou para uma criança muito pequenininha entre 1 ano e 3. Então, assim, a gente tem lá fora uma caixa de areia coberta, a gente tem um ratzeiro, que a gente chama, que seria o equivalente a um terraço, seria uma área ali de entrada. A gente tem uma área que é gramada, com algumas plantinhas, a gente tem uma área que é de chão de terra, a gente tem uma área que é um playground, e a gente tem uma área que chama Hatzerbait, que seria tipo o terraço da casinha, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouco. E aí, para os bebês, a gente tem aqui também na área externa também um espacinho de entrada, que fica um carrinho, que o bebê é muito pequenininho, a gente tem que levar de carrinho ainda, um Hatzeraktanin e um Hatzerakdolim, que são também espaços pensados e desenhados para crianças em diferentes faixas etárias, que eu vou explicar um pouquinho melhor em seguida. Então, assim, pega esse mapa, isso é uma casa para bebês, mas a gente vai ter desenhos semelhantes com outras funções para as casas das crianças mais velhas. Então, assim, cada uma dessas casas, ela é pensada e desenvolvida para um grupo de uma certa faixa etária. Só que cada uma dessas casas também é independente. Então, elas ficam espalhadas ao longo daquela área residencial que eu mostrei para vocês lá no início. Então, você tem casas e você tem as casas das crianças espalhadas entre as casas. Então, você tem a casa dos bebês aqui perto do refeitório, mas dali a 150 metros você tem o jardim, o GAN. Dali mais 300 metros você tem a classe transicional, que a gente chama, que é uma educação intermediária entre a educação infantil e o ensino da educação formal. Então, assim, como cada grupo, como cada faixa etária vai habitar e preencher uma casa separada da outra, quando essa criança cresce e passa para o próximo grupo da próxima faixa etária, ela também vai se mudar de prédio. Então, a criança ali até 3 anos, no kibbutz onde eu morava, ficaria nessa casa que eu estou mostrando na imagem para vocês. Mas quando ela fizesse 3 anos, ela iria para uma outra casa, com uma outra estrutura física, com uma outra cuidadora, com uma outra professora, com todo um espaço desenvolvido para aquela faixa etária. Aos 4 anos, ela muda então para uma outra casa, numa outra localização do kibbutz, e vai assim até o 5º ano, ou os 5 anos. Então, assim, isso já era assim no passado também. Então, você imagina que a criança que vivia nessas casas educacionais, ela, de ano a ano, trocava de casa. Ela fazia uma mudança do espaço físico dela. Dá pra gente conversar muito sobre isso, sobre o que eu acho sobre como foi isso para aquelas crianças, eu tenho várias opiniões a respeito. Mas o que eu quero trazer para hoje é que hoje ainda é assim, mesmo que as crianças não fiquem. Então a gente ainda faz essa transição de uma casa para outra. Só que a gente faz de uma maneira muito menos traumática do que as pessoas faziam há 50 anos atrás. Então hoje a gente de fato tem uma transição gradual, né? Nas últimas 3 semanas do ano letivo, por exemplo, lá em agosto, no meio do verão, a gente leva as crianças para visitarem o próximo espaço que elas vão habitar como educandos.
para conhecer quem vai ser aquela cuidadora, quem vai ser aquela professora que vai estar com ele naquele próximo espaço. A gente tem um momento que é de interação entre os grupos, de transição entre os grupos, então a gente vai colocar o grupo dos pequenininhos para passar, por exemplo, um período nesse jardim da infância novo, para onde ele vai, junto com o grupo dos maiores. E isso é feito como transição entre todas as etapas, entre cada uma das casas. Isso é feito até hoje, é muito melhor do que era feito antigamente. Eu vou só compartilhar minha tela aqui de novo, que eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Então, eu não comentei sobre isso. Embaixo da casa onde eu trabalhava, que é esse mapa que eu mostrei antes, tem um abrigo antibomba também, porque a gente tem abrigo antibomba em todos os lugares. Então, a gente fazia treinamento com as crianças para saber o que fazer na época, e a gente tinha que descer uma escadinha e entrar nesse abrigo que fica embaixo da onde era a estrutura física ali. Então, ó, aqui, só para voltar na questão da estrutura, eu acabei não comentando como é que é a estrutura interna desse espaço. Então, ali para os bebês a gente tinha um quarto, uma sala para troca de fralda, troca de roupa e para realizar atividades. A gente tinha uma Gymboree, que eu não sei como falar aqui no Brasil, mas são aquelas salas acolchoadas, que você tem o escorregador acolchoado, a escada acolchoada, o tubinho para as crianças passarem dentro. A gente tinha um lavatório, né, com uma pia, aquelas pias altas que ficam na parede. Aqui ficavam as mesinhas de alimentação e aqui a parte da cozinha dos bebês. Tinha uma portinha aqui, as duas casas eram interligadas, a gente trabalhava como se fosse uma casa só. E eu trabalhava nas duas casas, porque eu era meio que coringa. Aqui a gente tinha mais um quarto para as crianças mais velhas, outra Gymboree, um espaço para banho e troca, que aí ia ter também essa banheira elevada, o armário, o trocador. A área da cozinha, que ficava aqui no canto, espelhado, as mesinhas de alimentação aqui embaixo, e o lulo, que é um cercadinho, que a gente fazia várias atividades com as crianças ali, tipo o encontro no começo da manhã era feito ali e tudo mais. Aqui é mais ou menos em linhas muito gerais, uma rotina aproximada de como que era um dia de trabalho com as crianças no Pelton, que são as crianças entre 1 ano e 3 anos. Além dessa rotina, por exemplo, se você pegar os bebezinhos mais novos, a gente acrescenta aí ao meio dessa rotina o horário da mamada ou da amamentação, para a mãe vir amamentar essa criança no horário certinho. Tanto a amamentação da manhã, como a amamentação no meio do dia, como a amamentação no final do dia. Ela tá pressuposta aí dentro dessa rotina. Para as crianças mais velhas, que são as crianças do GAN, que é o Jardim da Infância, tem algumas alterações que eu acho legal de falar. Então, eu vou apresentar a rotina do Pelton e depois eu faço as alterações aí para o pessoal do GANinho, do Jardim da Infância. Então, lá, entre 7 e 8 horas, a gente vai ter a entrada dos bebês no berçário e a gente coloca as crianças nesse cercadinho para brincadeira livre. Coloca uma caixa de atividades em geral, mas, em geral, essa brincadeira livre do começo da manhã era extremamente não estruturada. Dentro do cercadinho, a gente tem alguns estímulos, como uma parede de madeira com diferentes tipos de tranca, então para a criança treinar, abrir e fechar, treinar habilidades de coordenação motora fina. A gente tem uma parede de velcro com algumas imagens, então normalmente as crianças chegavam nesse horário, enquanto as cuidadoras, eu no caso, preparava o café da manhã, elas iam chegando, eram recebidas pela professora e colocadas no cercadinho para essa brincadeira livre, meio supervisionada, meio não supervisionada, porque a gente sempre estava ali, mas a gente deixava a criança em liberdade absoluta e só intervia se alguém estivesse se matando, ou qualquer coisa do tipo. Ali em torno das 7h40, 8 horas, a gente fazia Mifgacha Boca, que seria tipo uma roda de recepção e bom dia, que é como a gente faz aqui no Brasil também. E aí começa a mudar um pouquinho o nosso cronograma, dependendo se é verão ou se é inverno.
Verão em Israel é extremamente quente, as temperaturas chegam a 46 graus fácil, isso eu morando no norte. Então, a gente tem que fazer algumas alterações. E o inverno é um período chuvoso, e às vezes a gente tem temporais muito sérios, onde eu morava, eventualmente chegava a nevar, embora fosse raro. Então, a gente vai fazer sempre essas alterações baseado na sazonalidade. Então, às 8h30, 9 horas, a gente tinha o horário do passeio, e é às 9 o café da manhã. No inverno a gente inverte, a gente tem o café da manhã, a participação num dos hatzer, que são esses espaços que eu mencionei para você, que tem estímulos específicos para cada criança. Em seguida a gente fazia a troca de fraldas e ou ia passear com as crianças ali no inverno, ou colocava as crianças no terraço, se fosse verão. Porque aí às 10 da manhã a gente já vai estar num calor muito grande, não dá para a gente sair caminhar com as crianças. E aí, nesse período aí das 10 horas, a gente dava uma fruta também, junto com água e tudo mais. Normalmente, às 11 horas, a gente oferecia uma atividade estruturada. E aí vão ser atividades pedagógicas mesmo, de acordo com a idade da criança. Bom, acho que grande parte do pessoal aqui da área da pedagogia, vocês sabem muito melhor do que eu que tipo de atividades a gente aplicaria em crianças de 1 ano e 3. Para quem não é, a gente fazia muita atividade de coordenação motora fina, desenho livre, massinha, trabalhar com blocos, enfim, atividades em geral que você espera que crianças aí entre 1 ano e 3 consigam fazer. Aí a gente, depois da atividade estruturada, fazia higiene para o almoço, dava almoço para as crianças, e as crianças são muito independentes na alimentação, é um treino bastante sério que a gente fazia com isso a partir do momento que a criança consegue sentar sozinha, a gente deixa ela se alimentar sozinha lá também. A gente vai treinando esses passos aí dentro do tempo da criança. Aí a gente fazia uma outra troca de fralda e troca de roupa, fazia mais uma mifgash, que é uma rodinha de encerramento da manhã, colocava todo mundo para dormir, ali em torno da 1h15. Eles dormiam no mínimo até umas 3h30 da tarde, mas tinha criança que ficava até mais tarde, só acordava quando os pais chegassem, tinha criança que acordava antes. E aí a gente fazia mais uma brincadeira livre, ou num cercadinho, ou em um dos terraços, e aguardava os pais virem buscar. Tem algumas alterações entre essa rotina e a rotina, por exemplo, dos mais velhos. Mas não são muitas, assim, a gente pode pegar essa estrutura e só fazer alteração. Qual que é a primeira alteração óbvia? Os mais velhos vão ter atividades pedagógicas com mais frequência do que os novinhos. E outra alteração que é bem curiosa, porque eu não lembro de ter essa experiência aqui no Brasil com as crianças ali de 3 a 5 anos, é que mesmo a soneca não sendo obrigatória para essas crianças mais velhas, era obrigatório para eles ficarem de 40 minutos a 1 hora deitados no seu colchonete exclusivo em um dos quartos, depois do almoço. Então, mesmo que a criança não durma, ela pode dormir se ela quiser, ela tinha esse horário de descanso. E eu achava isso muito interessante, assim. Tinha dia que era estressante, mas ao princípio era bastante interessante. Uma outra coisa que é muito importante de falar sobre educação também, na educação infantil lá em Israel. Até os 5 anos de idade, a gente não tem uma educação de fato formal, assim, de você pegar uma postilhinha e aprender letras. A gente não trabalha assim, e eu conheço algumas escolas aqui no Brasil que trabalham dessa forma. O propósito da educação dentro do sistema educacional do kibbutz, para essa criançada entre 0 e 5 e 6 anos, ele é pautado exclusivamente em socialização e atividade lúdica e exploratória dos ambientes. Então, a criança ocupa um ambiente, ela vai trabalhar dessas 3 formas. Ou ela está brincando, ou ela está socializando com os pares, ou ela está explorando esse ambiente sozinha ou com os pares. A gente vai ter um início de uma educação formal, de fato, ali em torno dos 6 anos, durante o que a gente chama de Kitar Me'avar, que é essa classe transicional que eu comentei antes. Ela fica entre o último jardim da infância e o primeiro ano do ensino fundamental. Seria o equivalente ao que é o nosso pré hoje, né, na reformulação do sistema educacional recente. Então,
naquela sala de transição, que a gente deixa o primeiro ano junto com as crianças do ensino infantil, e a partir do segundo ano ela vai para a escola. Lá em Israel a gente vai ter um nome diferente, que não é nem pré, nem primeiro ano, mas o princípio é bastante semelhante. E aí, se a gente for pensar nessa educação que é pautada na experiência da criança dentro do seu meio e em como ela interage com esses meios, o que eu pensei? Eu falei, vou separar algumas das atividades principais da nossa rotina diária para conseguir ilustrar para vocês como acaba ocorrendo essa interação entre criança e os meios que ela ocupa, e que eu acho bastante interessante de olhar porque a gente consegue ver algum daqueles princípios fundamentais da educação coletiva que eu mencionei lá no começo. Então, assim, eu vou começar falando sobre os Hatzerim, que são muito, muito interessantes. A gente tem os horários de participar dos Hatzer, mas o que são, de fato, esses Hatzers? Eles são terraços na área externa da casa de crianças, e cada terraço vai propor um estímulo específico para aquele grupo de criança daquela faixa etária. Então, na casa onde eu trabalhava, a gente tinha o Beit Tinokot, a casa dos bebês, e o Beit Pelton, que são as casas dos infantes aí. Então, a gente tinha para os mais velhos, do Pelton, a gente tinha um terraço de grama, um terraço de terra, esses dois sem cobertura, para a criança poder manipular, inclusive quando está molhado, quando está com orvalho. E a gente tinha numa parte coberta, e aí separado por grades, esses três espaços, a gente tinha também a parte da caixa de areia, um playground, que é esse aqui que vocês estão vendo na foto da direita. É um playground para estimulação motora, principalmente. A gente tinha mais um terraço de entrada, onde ficavam estacionados esses carrinhos aqui para auxílio de marcha. E a gente tinha o Hatzerbait, que é um dos meus lugares prediletos. Assim, vocês podem ver uma foto de um pedacinho deles aqui, porque foi difícil achar uma foto que não mostrava rostinho de criança nenhum. O que é o Hatzerbait? O Hatzerbait é tipo um terraço da casa, um terraço de casinha. E ele tem tudo o que vocês imaginarem de objeto doméstico que existe numa casa, que a criança está acostumada a brincar, a ter em casa, né, com seus pais. Então você vai ter um micro-ondas, que claramente não está ligado, nada está ligado na tomada das coisas que está lá. Tá? Você tem um micro-ondas, você vai ter berço, você vai ter panela, copo, prato, toalha de mesa, caneca. Isso para os pequenininhos. Para os maiores, você vai ter, por exemplo, um fogão que está desativado, uma mesa de jantar. São objetos de uso doméstico habitual, assim, para a criança, que são colocados lá para essa reprodução das atividades do dia a dia, né? Para esse treino da socialização e de manipular os objetos que a gente tem em casa. Para os mais novinhos, que são essas duas fotos aqui da direita embaixo, a gente tinha mais dois terraços cobertos. O Hatzera Kitenin, que é o terraço dos pequenininhos, com estímulos específicos para os bebês a partir de 4 meses, então eles ainda não estão engatinhando, que é essa foto aqui da direita embaixo. Então a gente tinha vários objetos, vários brinquedos, vários estímulos espalhados pelo chão. Quando os bebês são muito pequenininhos, a gente coloca, por exemplo, edredons dentro desse terraço, para treinar o neném ficar deitado de barriga para baixo, ficar deitado de lado, e coloca estímulos para dar início ao treinamento do movimento de gatinha e tudo mais. E a gente tem também o Hatzer Gdolim, que é essa foto aqui do meio, que são o terraço dos grandinhos, que são para os bebês maiores que já têm uma capacidade de mobilidade maior, então eles já estão engatinhando, eles já estão andando, já estão ficando em pé. Que é legal? Esses dois terraços, os três terraços, na verdade, eles são interconectados, mas eles são um do lado do outro e eles são separados por grades abertas. Por que eles têm essa grade? Um que é para separar em espaços físicos estímulos adequados para cada uma das faixas etárias, mas essa separação em aberto é uma separação simbólica quase.
ela também existe para permitir que cada um desses grupinhos, entre o pequenininho ali dos 6 meses, o maiorzinho de 1 ano e o grupinho de 1 a 3, tenham uma interação entre si, mas com muita qualidade de segurança. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança de um dos grupinhos colocar a mão pela grade e brincar com uma criança mais nova que está do outro lado da grade. Esse conceito da gente unir, mas ter essa separação simbólica entre crianças de um nível de desenvolvimento diferente, a gente usa esse conceito assim de separação e união para momentos de alimentação também. Então, a partir do momento que a criança ela já é capaz de se alimentar sozinha, de uma forma independente, que para a gente lá em Israel a criança consegue ter a coordenação motora e nasofaríngea, de não engasgar, de se alimentar sozinha. Então, ela vai pegar, por exemplo, um pedaço de abóbora e vai comer esse pedaço de abóbora sem engasgar. A gente considera isso como uma alimentação já independente. A partir do momento que a criança consegue fazer isso, e normalmente elas ainda não sentam quando elas são capazes de fazer isso, a gente oferece o estímulo com muita frequência a partir do 5º mês. A partir do momento que elas são independentes, a gente traz a refeição para junto das mesas dos maiorzinhos. Então, assim, tudo que é possível da gente realizar em grupo, mesmo que tenham idades ou momentos diferentes do desenvolvimento, a gente vai realizar em grupo lá na educação. E aí, eu juro que eu tô acabando, eu acho que eu tô estourando tempo pra caramba. Eu queria falar sobre o Tchulin, que é o passeio. E aí eu vou abrir para vocês para perguntar se vocês querem que eu estoure o tempo ou eu pare por aqui. Porque a gente tem muita coisa para conversar por aqui também. Carol, no chat a gente já acho que tem umas 3 perguntas por enquanto. Não sei se mais alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta para fazer, para a gente pensar como administrar esse tempo junto, porque a gente está super curtindo aqui, gente. Ouvir, tá sensa. Sugestão, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque foi bastante coisa que eu trouxe, é o que eu falei para vocês quando vocês me convidaram. É um assunto inesgotável e que dá pra gente falar por muito tempo. Então, assim, se eu trazer um tópico novo, embora ele seja o meu predileto, eu acho que a gente vai estourar o tempo e não vai dar tempo da gente debater todo mundo junto. Então, vamos fazer assim, eu vou fazer a conversa parte 2, também acho. Eu vou... Para também, vou fazer essas 2 perguntas que estão no chat, que são da Fá e da Rete. E aí, se mais alguém quiser se inscrever, coloca lá no chat. E aí, caso sobre um tempinho, a gente retoma essa parte aí que toca o seu coração, pelo visto. Combinado. Tá bom? Seguinte. A Fá perguntou se no kibbutz o castigo físico é adotado como forma de educação ou de disciplina na educação das crianças. Então, vamos lá. Tem follow-up da pergunta? Você quer que eu faça assim? Eu pergunto, você responde, ou você quer que eu faça as outras 2 e você responde tudo de uma vez? Vamos fazer todas as perguntas, porque se elas forem interconectadas, a gente já responde numa Tá fala bom. só. Então, a Fá fez essa. A Rê perguntou se você conhece algum movimento aqui no Brasil que se organize próximo ou como um kibbutz, e se tem algum educador que seja referência para o movimento kibbutz, ou indicação sua, que a gente ficou super... A gente está fervendo no WhatsApp aqui nos bastidores, querendo... Ai, meu Deus, várias... Se você tem alguma indicação sobre isso, sim, especialmente na área da educação. A Gaúcha levantou a mão. A Márcia pode fazer uma colocação e depois... Pode ser? Então, beleza. Boa noite. Sou uma mulher branca, professora, mãe, enlouquecendo na pandemia. Estou em casa aqui com a minha filha, já num ritmo de soninho de pijama. Carol, eu queria fazer uma pergunta assim, eu não entendo nada
dessa forma de ver a criança, a sociedade, é tudo novo para mim hoje, no que a gente está conversando. E eu fico me perguntando assim, essa criança ela é criada por uma sociedade, por várias pessoas, né? A família pode ir lá, tem acesso a ela na hora que quer. E a gente, como educadora, a gente trabalha muito com os vínculos de afetividade e referência do educador com a criança, né? E eu queria saber como que fica essas questões lá, com essa família que ela tem a mesma interação com a criança do que todos os outros da comunidade, né? A família não tem um vínculo maior, digamos assim, pelo que parece. Aí eu queria saber como é que fica esses vínculos de afetividade e referência lá, como que eles são vistos. Obrigada. Certo, é uma pergunta bem legal. Acho que eu vou. Se tiver mais perguntas, eu anoto também, mas acho que eu poderia começar pela pergunta da Márcia. São dois pontos que são importantes da gente pensar nessas perguntas. O primeiro é que o kibbutz não funciona como funcionava há 30, 40, 50 anos atrás. Para vocês terem ideia, por exemplo, aonde eu morei, isso varia de kibbutz para kibbutz, a última turminha que participou de um sistema como era antigamente foi nascida entre 82 e 84. Então, essa é a última geração aonde eu morei que viveu em casas comunitárias, em casas de crianças, sem viver com os pais, né? Nesse esquema que eu falei que a gente vai visitar os pais de fim de semana. Então, hoje a gente não tem isso. Então, essa questão de vínculo de afetividade, ele não se aplica tanto. A gente vai ter um vínculo de afetividade hoje, semelhante com o que a gente tem aqui no Brasil com vocês, que são cuidadoras também ao longo do dia. No passado, porém, a gente tem estudos que variam muito. Eu tenho um autor em particular, ele é antropólogo, eu acabo usando ele de referência prioritária porque ele é muito didático na hora de descrever o que é esse sistema educacional no kibbutz e tudo mais. Então ele acaba sendo meu autor de referência e eu leio coisas a partir dele. Mas é um autor já bastante antigo. O que ele vai trazer para a gente? Que a criança, por ela ter esse contato com a mãe nessa frequência, o autor é o Spiro. Eu vou mandar todas as minhas referências para vocês por escrito também, porque acho que vai ajudar vocês. O que ele vai trazer? A mãe, porque ela tem esse contato aí nesse primeiro mês, um mês e meio, né? E tem contato habitual das mamadas, e a mãe tem essa abertura de visitar essa criança sempre que ela tem a disponibilidade. A criança reconhece a figura materna, a figura da mãe biológica dela, no início do segundo mês, como uma criança que é criada sem essa cuidadora externa. O que vai variar? Ela reconhece a mãe por causa desse vínculo da amamentação como um todo, no início do segundo mês e, em geral, no final do segundo mês, ela também reconhece a cuidadora, a Metapelet, como uma referência facial. E, a partir daí, ela vai estabelecendo outros vínculos e outros reconhecimentos das demais crianças que estão no grupinho dela e tudo mais. Isso é o que o Spiro traz. Tem muito estudo sobre personalidade, construção da personalidade de pessoas que são criadas no kibbutz, dentro desse sistema educacional. Os estudos vão variar. Então, normalmente a gente vai ter que escolher uma linha teórica, porque se você olhar para isso, por exemplo, de um viés psicanalítico, que é mais ou menos o que o Spiro faz nesse livro, ele tem capítulos inteiros falando sobre identidade. Se você vai olhando para um viés que é mais puxado ali para a psicanálise, você vai ver muitos sinais e atuações da criança que são indicativos, por exemplo, que ela tem questões vinculares, que se a criança apresentasse isso dentro da casa das crianças e chegasse no meu consultório, por exemplo, eu ia olhar e falar, bom, vamos olhar com calma e com atenção, que parece que essa criança está em sofrimento. Se você pegar outras linhas teóricas, que são mais analíticas, descritivas, e não no desenvolvimento infantil, você vai dizer que esses comportamentos acontecem, mas eles costumam desaparecer quando a criança transita de uma casa de criança para outra casa de criança.
Então varia muito. Minha opinião como Carol, como quem vivenciou um finzinho dessa experiência, né, dessa experiência da educação coletiva, e também como psicóloga, eu acho difícil você olhar para o sistema educacional construído como ele foi lá na fundação e partir do pressuposto que isso não vai causar dificuldades para essas crianças em interações sociais básicas, inclusive na relação de afetividade e na relação vincular. Só que assim, não estava lá nessa época, não posso dizer sobre uma coisa que eu não vivenciei, que eu só li sobre. E eu conversava muito sobre isso com as pessoas do Kibbutz quando eu estava lá. E eu acho difícil, olhando por um viés do desenvolvimento infantil, que esse tipo de criação no formato como era, e eu acho que precisaria de um parte 2 mesmo, porque tem muito detalhe que eu não trouxe para pensar. Eu acho difícil esse tipo de criação não ter tido como consequência algumas dificuldades vinculares, assim. Acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se respondi sua pergunta, se você quiser que eu esclareça algum ponto específico, fica à vontade. Não respondeu sim, eu fiquei bastante curiosa quanto a isso, assim, como que eles fariam para fazer o vínculo. Ah, e depois uma segunda curiosidade, se puder responder junto com a Fabiola, como funciona essa questão de castigo e punição, não só para as crianças, mas para os adultos também, como que são vistas essas condutas que não são adequadas, digamos assim, para um coletivo. Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta ou pode partir para as perguntas do chat? Então, tem a da Fabiola, né, sobre que a Márcia endossou agora, sobre a questão do autor, que depois você falou que vai passar. A Rete também pediu referência de educador, que traga sobre essa questão de educação coletiva. E aí a Rete fez mais perguntas aqui. Posso falar disso? Pode, eu já anoto aqui, se precisar, já responde junto. Tá. Sobre o kibutz que você viveu, ela quer saber como era a relação das pessoas que moravam ao redor dessa comunidade. Se existe um preconceito, se existe uma troca, como é que é. Eu também fiquei curiosa com isso, se as pessoas se relacionavam, assim, né? Ela também perguntou como são definidas as divisões de trabalho, que você, por exemplo, você colocou que você chegou, trabalhou na panificadora, depois foi trabalhar com as crianças e tal. Como que isso é dividido? Se tem possibilidade de mudar, acho que tem, porque você mesma rodiziou, né? E se tem a questão de ter uma formação mais específica, por exemplo, se você chegou lá com um nível superior, se isso te garantiu Acho que também não, porque se todo mundo é igual, acho que ter uma formação em nível superior não faz tanta diferença, mas a questão é essa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Se alguém mais tiver questões, alguém levantou a mão. A Renata. Sou eu que estou aqui fazendo, nossa, um relatório, né, de você. Não, mas tem só uma pergunta ainda desse bloco. Se uma pessoa que nasceu no kibbutz, cresceu no kibbutz, aí chegou aos seus 18 anos, aí ela, sei lá, cansou do kibbutz, ela quer a vida capitalista selvagem dos Estados Unidos, e ela vai embora, mas aí ela chega lá e descobre que é tudo uma merda, e ela quer voltar pro kibbutz. Rola? Pode? Esse tipo de transição acontece? É só isso mesmo. Pode, mas com ressalvas. Minha audiodescrição, desculpa. Eu sou Renata, eu sou uma mulher branca, gorda, grande, tenho cabelos curtinhos, estou com fones de ouvido grandes, que dá para ver na imagem, pretos, e estou com uma blusinha de estampa de onça. Atrás de mim tem uma parede branca. Deixa eu começar pela pergunta da Rê, que eu acho que ela é rápida, mas ela pode ser extensa, dependendo
aonde vocês querem chegar. Sim, um filho do kibbutz, que é o termo que a gente usa, para uma pessoa que é filho de um membro do kibbutz, foi lá, cresceu dentro da sociedade das crianças, fez 18 anos ou saiu do exército e falou: não, vou lá para a vida capitalista, tá tudo errado o que está acontecendo aqui. Se ele não passou pelo processo de eleição, de se tornar um membro do kibbutz, ele pode ir viver a vida capitalista dele por X anos, não existe um limite mínimo ou máximo de tempo, mas as pessoas não gostam quando esse tempo é muito longo. E aí ele pode retornar ao kibbutz como um jovem adulto e falar: não, agora eu estou pronto para entrar no processo para ser membro. E ele vai entrar no processo. O processo dura normalmente entre 2 e 3 anos. Ele é bem longo, você tem que ver. O kibbutz vai julgar você para ver se você está adequado à filosofia, como você disse que tá. E aí você é votado para ser um membro do kibbutz. Isso, é um processo probatório, exato. Ele é bastante longo, ele é bastante crítico, então, assim, é complicado. O que vou relacionar com a pergunta do castigo para adultos, não para crianças, no caso, porque tem uma estratégia muito boa de coibir comportamentos inadequados no kibbutz, que é, se você não se adequar, você pode ser expulso. Para uma pessoa que acredita na ideologia de formação, na ideologia daquele espaço, normalmente a ameaça de você perder esse espaço de convivência no qual você viveu sua vida inteira, no qual você acredita e tudo mais, costuma ser um motivador bom o suficiente para você não sair por aí fazendo muita coisa errada. Porém, se você cometer um crime pequeno, médio ou grande, você vai ter sanções legais e penais. O kibbutz ele não está externo a um sistema legal e jurídico dentro do Estado de Israel. Um outro fator que é o que eu acho que é mais legal, que tem a ver, por exemplo, com esse processo probatório, e que é um ótimo inibidor de comportamentos inadequados, ou uma pessoa muito preguiçosa, ou que não quer trabalhar, ou que não gosta de trabalhar, ou outros tipos, são sanções sociais. Pensa que você está numa comunidade com 400 pessoas, pessoas independente de onde elas estão. Qual ideologia de fundação elas têm? Elas gostam de fofocar. Então, a pressão social de você fazer alguma coisa errada, você está sendo muito preguiçoso no trabalho, normalmente te motiva muito para você entrar no eixo. Porque as pessoas falam. E aí você chega, por exemplo, no refeitório comunal e tá lá, todo mundo olhando, tipo, na mesa, assim, ó. Falando, não, chegou lá, você viu o que o cara fez? Acontece muito, eu vi acontecer várias vezes. Então, assim, não é uma coisa que eu li, é uma coisa que eu vi acontecer inúmeras vezes e é uma coisa que, inclusive, o Spiro traz e alguns outros autores sobre essa lógica da sanção social aí dentro dos espaços do kibbutz. Então, é mais ou menos assim que funciona para adultos. E aí, voltando à sua pergunta inicial, Rê, tem um segundo cenário, para além desse jovem adulto, que é um adulto que foi eleito, se tornou membro e decidiu desistir. Cada kibbutz é um kibbutz, cada caso vai ser um caso, mas em geral não dá para voltar atrás. São raríssimos os casos em que essa pessoa volta para o período probatório, passa novamente por essa eleição aí para ser eleita membro ou não. Casos que eu cheguei a acompanhar, que normalmente são mudanças muito paradigmáticas. O homem era um jovem adulto, foi eleito, entrou no kibbutz, dali X anos resolveu que queria ir para a vida louca capitalista, mas eu achei meio louco. E aí ele conheceu a esposa, casou, teve 2 filhos e viu que a vida capitalista precisa, né, de um certo dinheiro para você manter, inclusive 2 crianças. Então ele foi, com o rabinho no meio das pernas, pedir para ser reintegrado no kibbutz. Eu fiquei 2 anos lá no total. Quando eu saí, ele ainda estava no processo probatório. E ele deu entrada antes de eu chegar lá. Então, cada caso um caso. Não sei se hoje ele foi eleito, aceito ou não para reentrar, mas existe a possibilidade. Então, deixa eu ver aqui. Sobre o castigo físico de crianças. Não usamos hoje em dia, porque ele é ilegal e vai contra o ECA. Não posso dizer o mesmo de como era antigamente.
Existem relatos variados. Não existem relatos de, por exemplo, alguém dando uma surra numa criança, porque eu acho muito difícil a gente pegar esse tipo de situação quando está fazendo um estudo observacional, né? Mas existem relatos, por exemplo, de uma criança dentro das 8 ou das 16, dependendo do grupinho, que não está se comportando por infinitas razões. E essa criança é colocada, por exemplo, dentro do depósito e a porta é trancada. E essa criança fica ali até as cuidadoras decidirem que está na hora de tirar a criança. Existem casos de crianças que foram colocadas para dormir e aí não queriam dormir e foram seguradas à força dentro da caminha. Então, a gente encontra muitos casos desses na literatura, que é o que eu falei, é muito difícil para mim, como psicóloga, olhar para esse sistema, porque é um sistema que ele abre muita brecha para muita coisa que a gente não tem controle acontecer. E aí eu, como psicóloga, fico meio pé atrás, sabe? De imaginar, não dá para ser tão utópico assim, porque a gente tem muito buraco. Então, por exemplo, um dos buracos maiores que eu lembro para discussão, que acho que cabe aqui, para vocês imaginarem o tamanho do buraco. As crianças, quando elas estavam nas casas das crianças, elas tinham uma cuidadora, do momento que elas acordavam às 6 da manhã, até o momento da visita dos pais, ali em torno das 7, 6 horas da tarde. Acontece que às 7, 6 horas da tarde também era o fim do turno das cuidadoras. O que acontecia? Essas crianças iam para a visita dos pais, 1, 2 horas, dependendo da idade da criança, e eram levadas de volta para as casas das crianças pelos próprios pais, colocadas para dormir, e os pais iam embora. E a gente não tinha um cuidador responsável em cada uma dessas casas. A gente tinha um vigia noturno, que ao longo de 1 hora passava de casa em casa de criança, verificando se está tudo bem. Se a criança está dormindo, ele vai, acalenta e coloca para dormir. Então, é só para vocês terem uma ideia do recorte, do tamanho do buraco em potencial que a gente pode ter. E aí é só provável que a gente tenha esses buracos também a título de punições físicas para crianças que estavam se comportando. Porque a gente vai ter ali em torno de 2 cuidadoras, 3 para os mais novinhos, para um grupo de 8 crianças. Não é muito, mas não é pouco. Então, temos situações aí que não são exatamente confortáveis. Hoje em dia, claro, a gente não usa nada disso, mas ocorreram. E a última Carol. pergunta, diga. Desculpa. Não, pode falar. Não. A Lu fez uma pergunta aqui, e aí eu queria emendar em uma que a gente está conversando aqui nos bastidores. A Lu perguntou se uma pessoa de fora resolver que quer viver lá no kibbutz, se é ok. E aí eu queria saber se é permitida a visitação. Sim. No kibbutz, sim. assim. Será, gente, que pandemia, coronavírus, me deixa. Fala. Não, você pode, inclusive tem muito kibbutz que tem hotéis dentro dos kibbutz, posso recomendar vários que eu acho que seriam os melhores, assim. Então você nem precisa pagar um hotel para conhecer um kibbutz, você vai para um hotel dentro do kibbutz e fica lá. Gosto. E sim, em teoria, qualquer pessoa pode entrar no pleito para ser um membro do kibbutz. Só que a gente está trabalhando já falo também, está anotado aqui. A gente está trabalhando com um estado que, embora laico, é religioso, um estado cuja formação, embora legal, é problemática. A gente está falando com um estado que é um posto de ambiguidade. Então, assim, acho que até que o pessoal que é o fundador estava querendo mitigar esse monte de ambiguidade aí no fim, mas não conseguiu. Então, assim, ele é um estado que, por mais acolhedor que seja, por mais equilibrado, igualitário, inclusive, ele é um lugar que tem suas brechas de preconceito. Então, ao mesmo tempo que você tem um casamento homossexual legalizado, você sofre
preconceito lá também. Então, a gente vai andar sempre nessas duas linhas. Ao mesmo tempo que existe, você tem a consequência social da liberação daquela sanção, enfim. Então, assim, qualquer um pode? Pode. É mais fácil se você for judeu, se você for um judeu de descendência europeia e não um judeu de descendência africana. Se você for um judeu de descendência europeia, que é descendente de um grupo de judeus que são judeus europeus antigos, vai ser mais fácil também. Não quer dizer que alguém que não é um judeu branco não consiga. Eu, por exemplo, eu tinha um relacionamento estável quando eu estava lá no kibbutz, então eu dei entrada para esse pleito, para ser membro do kibbutz, e acabou que a vida precisou tomar outro caminho e não concluí esse processo. E eu não sou judia, e pude. Vai variar de kibbutz para kibbutz também, alguns kibbutz vão ser mais agressivos, outros menos, mais seculares, outros menos. Mas, na teoria, sim, é possível. Então, vamos lá. Respondemos o castigo físico. Educador de referência, Rê. Eu tenho alguns, mas eu não vou lembrar de cabeça nenhum. Como eu vou mandar referência por escrito para vocês, eu já mando tudo na mesma leva, porque aí já fica... E movimento próximo no Brasil... Pessoalmente não conheço nenhum. Eu sei que alguns movimentos de permacultura, que é uma movimentação muito forte que está tendo aqui no Brasil, têm ideologias muito parecidas, e alguns, não sei quais, mas eu já tive contato com alguns, por leitura, por contato. Inclusive se baseiam no sistema do kibbutz, pelo menos ideologicamente. Mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum de nome. Sempre quis fundar um. Mas a gente precisa de um certo capital. Então, por enquanto, não conheço nenhum. Se eu tiver um, vocês estão convidados a participar, se vocês quiserem. Sumaré tem esse potencial, eu acho, hein? Tem. A gente pode ser tudo preso por causa dessa conversa? Talvez. Tem este potencial, eu queria dizer. Carol, acho que no chat eram essas as perguntas. A gente ficou falando que várias coisas que você falava, a gente falava assim, nossa, lá no CECI tem, que é lá onde a gente trabalha, né? Por exemplo, essa questão das famílias, né? Lá no berçário, a controvérsia, questão da visita, que as famílias podem ir na hora do almoço, visitar as crianças, ficam 1 hora com eles lá, e as mães que ainda seguem amamentando têm a possibilidade de, dos períodos do dia, amamentar os nenéns, né, os menores. A planta, quando você mostrou a planta, nossa, a planta, não sei o quê. O parque, o nosso sonho é ter um parque de areia coberto lá na creche, assim, porque não existe, sabe? E a gente tava só aqui, nossa, não sei se tem a visita, não sei se tem o não sei o quê. A gente achou muito legal, muito legal. E assim, a contextualização foi super importante, porque tava todo mundo, nossa, que raio é esse kibbutz? Márcia polêmica lá. Gaúcha é fanzoca da visita. E você trouxe a contextualização, assim, e o mais gostoso de te ouvir falar é da empolgação e de detalhes e tudo mais. E foi muito bom, Carol, muito, muito bom mesmo. Acho que cabe uma parte 2 aí, porque a curiosidade que estava, Eu pensei em sugerir seguiu quando você fez curioso. o convite. Exatamente por isso, porque eu falei, primeiro, é um assunto muito extenso. Segundo, eu amo falar sobre isso. Então, eu tenho muita dificuldade de falar resumidamente sobre qualquer um desses assuntos. Então, assim, super aceito quando vocês acharem que é a hora de a gente fazer uma parte 2, porque com uma parte 2 tem muita coisa de educação que eu não falei ainda. Então... Inclusive, falando em educação, a Fá fez uma última pergunta. Se tem alguma profissional formada especificamente na área da educação para ficar na casa das crianças e nos berçários, assim. Tem, são algumas formações, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu posso pesquisar também. Eu sei que tem 2 com certeza, mas eu acho que são mais que 2. Inclusive era uma que o kibbutz ia pagar para eu fazer, mas aí eu precisei vir embora. É a formação para você ser
Ganenet, que a gente chama, que em tradução livre seria professora jardineira, não sei exatamente qual que é o termo. É uma professora de jardim de infância. É. Tipo a gente que acho que é professora de educação infantil, cabe aí, acho que entra aí. Então seria uma formação, não é uma formação como o nosso bacharelado aqui no Brasil, de 4 anos, se não me falha a memória, é uma formação de 3 anos. Mas tem formações mais curtas para você ser, por exemplo, a Metapellet, que era o trabalho que eu exercia, que é o trabalho de cuidadora mesmo, de cuidar. Então você faz uma formação e tem um certificado como Metapellet e uma outra formação para ter um certificado como Ganenet. E aí vai aumentando os níveis, né? Então para a turminha do último jardim da infância, ali nos 5 anos, você tem uma outra formação agora, que eu não vou lembrar o nome também, que é uma outra titulação. Então vai indo variado de acordo com a faixa etária que você vai trabalhar. Ah, e pode readequação curricular. Fica a dica aí para os pedagogas que quiserem trabalhar em Israel. Funciona. Foram surgindo perguntas, tá vendo aí? Vai. Vamos. A Fá perguntou mais ou menos quantas crianças ficam por cada adulto responsável. Em relação adulto-criança que a gente fala aqui. A Lucília quer saber se essas profissionais são bem remuneradas. Entendi. Vamos lá, vamos por parte. Só um minutinho. Em relação criança-adulto, quando eu trabalhava lá, deixa eu pensar. Pra vocês terem uma ideia temporal agora que a gente está no bate-papo. Eu fiquei em Israel em 2008 e 2011. Foi mais ou menos nessa época. Então já faz 10 anos que eu voltei. Por isso que eu sou tão jovem naquela foto com meu avô adotivo. Quando eu estava lá, se não me falha, uma cuidadora é incluída a cuidadora principal, né, que tem a formação, para cada 3 crianças. Então a gente tinha um grupinho de 9 na última turminha que eu tive e a gente trabalhava em 3 pessoas. Para as crianças maiores, essa proporção muda um pouquinho. Eu acho que é uma cuidadora a cada 4, e aí no último nível seria uma cuidadora a cada 5, se não me falha a memória. E para os pequenininhos, pela legislação, a gente precisaria de mais cuidadoras. Mas como eu comentei, o sistema educacional do kibbutz onde eu estava, ele virou um sistema privado. Então, nasce muito menos criança hoje do que nascia 50 anos atrás. Dentro do kibbutz e fora dele também. Então, às vezes, eu tive uma turminha do berçário 1, que eram 2 crianças. Então, a gente abriu a turma de berçário, e eu cuidava deles, eu era a cuidadora principal deles, mesmo sem ter a formação finalizada. Mas a gente cuidava dessas 2 crianças junto com o Teuton, com as crianças de 1 ano e 3 anos, porque não fazia sentido se contratar as equipes inteiras para os 2. Então, eu passava metade do meu dia indo e voltando deles, assim. Então, eles tinham idades parecidas, facilitava bastante a vida, assim. Mas tinha isso, literalmente tinha que atravessar de uma casa para outra com 2 nenéns, diariamente. Então, é bem parecido com aqui no Brasil, mas tem essas pequenas nuancezinhas, assim. Sobre a remuneração, eu não sei dizer. Por quê? Porque também vai variar. A partir do momento que o kibbutz onde eu morava, ele abriu para contratação de profissional externo, e a minha chefe, por exemplo, que era brasileira, é um profissional externo. Ela mora num moshav, que é tipo um kibbutz, mas é diferente, daria uma outra conversa inteira. Ela mora nesse moshav, que não é onde a gente trabalhava, e ia todo dia de carro. Ela era contratada pelo kibbutz para ser a professora de educação infantil. Se pagava bem? Difícil responder essa pergunta. Primeiro porque eu nunca tive coragem de perguntar, porque eu estava pleiteando a ser membro do kibbutz. Então eu já sabia quanto eu ia ganhar se eu fosse aceita. Eu acho que paga bem. Paga bem em padrões brasileiros? Difícil de dizer também, porque a gente ganha muito pouco e tudo é muito caro. Em Israel, pelo menos quando eu estava lá, a gente tinha uma lógica invertida, que era... Ganhava-se bem, e eu considerava que meu salário como pleiteante era um salário razoável. Mas eu não pagava aluguel, eu não pagava energia, eu não pagava várias outras coisas. Então é difícil a gente fazer essa comparação, inclusive para pensar o que é ganhar bem, porque a gente está trabalhando com qualidades de vida e
ênfase em qualidade de vida completamente diferentes que a gente tem no Brasil, inclusive em relação ao piso salarial. Então, o que a gente ganha aqui na educação, o que eu ganho, o que vocês ganham como piso, sim, não dá uma condição muito digna de vida para a gente que é profissional da área da educação. Né? A gente sobrevive. Mas é bem isso, sim. Se a gente estivesse na Itália, a gente ia ser considerado extrema pobreza com o nosso salário. Então, é difícil a gente fazer esse tipo de comparação do que é pouco. Mas a qualidade de vida, em geral, pelo salário que eu recebia, e o salário de um membro do kibbutz é considerado um salário menor que a média fora do kibbutz, por comparação, eu vivia muito, muito, muito bem. O que a Renata colocou aqui? 1 zilhão de perguntas. Ai, SOS, só se a gente fizer a parte 2 só de perguntas, gente. Pode ser também. E eu nem falei da minha parte predileta ainda. Então, menina, ai, ficou chateada. Mas, de todo modo, como a gente já atingiu o teto, e, por exemplo, a Red propôs daqui 15 dias. KKKKK. Fica aí Daqui o 15 eu não convite. consigo, daqui um mês eu consigo. Se vocês tiverem Olá, com um buraco gente. aí na agenda, vocês me avisem. A Gaúcha, quem foi a Gaúcha? A Gaúcha vai escrever. Então, de todo modo, deixa marcado daqui um mês. Pode ser, vamos dar uma olhada aqui. A Gaúcha trabalha com datas. É que senão fica aquela coisa, ela tá dizendo, pode, talvez, se não marcar agora a gente perde, né? Então já marca aí, ó. Então, Gosto de pessoas pragmáticas, gente. É sempre de quarta, né? Dia 12 de maio, talvez? Acho que podemos. Podemos com a possibilidade de eu precisar remarcar num prazo de uma semana, porque eu não sei como é que tá a minha agenda ainda. Mas eu aviso. Sim, senhora. Combinado. Então, de todo modo, Carol, queria agradecer o aceite. Queria agradecer por essa aula de introdução ao kibbutz. Foi muito bom, mas foi aquilo que eu falei, a curiosidade só aumentou. O que é muito bom, porque isso vai render outras conversas. Pessoal, isso, Rê. Para o pessoal que ficou com... Oi, fala. Só fazer uma sugestão que eu acho que é legal também. Se o pessoal quiser mandar ou mandar as perguntas todas que surgiram. Porque talvez fique interessante de eu balizar a segunda conversa baseada nas dúvidas que já tiveram. Porque eu posso falar sobre 1000 horas sobre isso e só vai gerar mais perguntas. Então talvez a gente tenha que cortar. Combinado. Pode ser, então. Qualquer coisa, gente, manda pra gente. A Red vai fazer uma planilha no Excel. Carol, se prepara. A galera que tô gosta com de medo da portinha que eu abri agora. Esse portão jamais fechará. Agradecer ao pessoal que ficou com a gente aqui até agora. Agradecer a Carol em especial. Foi muito bom, Carol, muito sério. Todo mundo assim, como assim? E aí, como de praxe, a gente pede para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar um print da tela para deixar essa conversa registrada.